Bora cuidar da sua vida! Porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Muito prazer, eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina. E eu liberto mulheres do medo de falar em público. E nós estamos chegando ao episódio de número 26 da série 40 Dias de Fé, com o protagonista, ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, um dos maiores heróis da fé, um exemplo, uma fonte de inspiração para nós no que diz respeito à resiliência, força, garra, coragem, determinação, persistência e principalmente fé. Como Moisés tem me ensinado, eu espero de coração que também essas histórias, tudo isso que eu venho estudando junto com vocês, que esteja fazendo sentido para a sua vida e que realmente esteja te ensinando algo assim como tem me ensinado. Bora então para o episódio de hoje. Só recapitulando, no episódio anterior nós vimos uma lição tremenda, gigantesca, muito rica e poderosa sobre delegar, a importância de delegar com Jetro, uma fonte de sabedoria, o sogro de Moisés. Então, se você não assistiu, volta um vídeo e assiste lá, porque esse tá, olha, todos estão muito bons, mas esse realmente tá sensacional, principalmente para você que é empresária, que fica aí reclamando que não tem tempo, que não dá conta de fazer, enfim, corre lá e assista que você não vai se arrepender. E no episódio de hoje, nós vamos entrar numa parte da história em que o povo de Israel chegou ao Monte Sinai, que é o famoso Monte de Deus, que lá no começo da história, nos primeiros episódios, apareceu como Monte Horebe, não sei se é assim que pronuncia, mas que é o Monte de Deus, que é o Monte Sinai, gente. Lá vão acontecer, assim, coisas maravilhosas. Não bastasse todas que já aconteceram, mas agora realmente o negócio vai ficar muito sério. E eu, se fosse você, não perdia os próximos episódios, que tá assim, ó. Eu tô estudando e tá delicioso escrever e estudar aqui para vocês. Então hoje é a chegada do povo de Israel lá no Monte Sinai. Depois de 3 meses, já se passaram aí 3 meses, essa história toda que a gente vem aí aprendendo juntos. E então o povo de Israel já está peregrinando durante 3 meses no deserto. Então, Bíblia na mão, sempre lembro que eu uso King James, mas você fique à vontade para usar a versão da sua preferência. Nós estamos aqui no capítulo 19 de Êxodo. Livro de Êxodo é o livro que conta essa história toda de Moisés que nós estamos aí estudando, tá bom? E essa passagem, nós vamos para os versículos 3 e 4. Vamos lá? Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ali. E olha só que interessante essa passagem aqui que ele fala, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então o que ele fez? Ele carregou o povo como se tivesse nas asas de uma águia, ou seja, ele transportou esse povo como se eles estivessem sobrevoando todo esse deserto para chegar até ele. Então tudo que ele fez foi carregando esse povo. Eu entendo dessa forma que o carregar dele é como se ele tivesse colocado todos eles em cima de uma águia e levado até lá. Foram tempos difíceis, foram tempos com muitos desafios, com certeza. Mas aqui eu entendo que Deus está falando: eu carreguei vocês, eu cuidei de vocês, em nenhum momento eu abandonei vocês. E aí, com essa passagem, eu quero te provocar a pensar, a refletir sobre tudo que Deus já realizou na sua vida. Assim como Ele trouxe a memória aqui do povo de Israel, traga a sua memória tudo que Deus já fez por você, todos os momentos que Ele te carregou no colo, mesmo comigo. Esses dias eu estava refletindo quando eu estava estudando aqui para escrever para vocês, eu fiquei pensando, falei, nossa, Deus já me carregou tantas vezes. Quantas vezes não apareceu na sua vida um desafio que você falou,
Meu Deus, eu não vou dar conta disso. Eu não sei nem por onde começar, eu tô destruída, eu tô arrasada. E ele te carregou no colo. Ele fez isso comigo por tantas vezes. Eu lembro de uma vez que eu tava muito, mas muito. Eu fui lá pro fundo do poço, que eu achei que eu nunca mais fosse me reerguer. E ele me carregou. Então eu quero te fazer um desafio para que você faça o seguinte exercício. Lista aí pelo menos umas três situações em que Deus te carregou, que Deus te sustentou, momentos assim extremamente difíceis e desafiadores da sua vida. Faz o exercício. Traz isso à sua memória também. Eu tenho certeza que esse exercício, além de te trazer à tona tudo pelo qual você deve ser grata a Deus, também vai te mostrar, relembrar, te trazer aí a sua memória do quanto você é forte, corajosa e principalmente capaz, tudo que você já realizou, tudo que você já superou. E agora vamos lá, continuando a história, vamos para os versículos 5 e 6. Vamos lá. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Lembrando que aqui é Deus direcionando Moisés para levar essa mensagem para o povo de Israel. A primeira parte, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, ou seja, tem uma condicional aqui. Deus pede para que nós ouçamos a voz dele. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar em contato com ele. E estar em contato com Deus para ouvir a sua voz não é só no momento do perrengue que você vai lá e faz a sua oração para pedir alguma coisa. É estar o tempo inteiro agradecendo a Deus, conversando com Ele, tendo esse relacionamento de intimidade mesmo. É uma prática que eu tenho feito com muita frequência e funciona. Você começa a realmente ser direcionada, a realmente ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, meu bem, é obedecer. Isso para mim tem sido o maior desafio, é obedecer, ser obediente. Porque eu sempre fui aquela pessoa toda autossuficiente, eu não dependo de ninguém, tal. E obedecer para mim é algo assim um tanto quanto desafiador. E eu entendi que a única dependência e obediência eu devo ao meu Pai, a Deus. É só a Ele que eu devo isso. E aqui ele deixa muito claro, eu tenho um reino de glória, vocês são para mim, quer ver o que ele fala? Sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E aí ele fala aqui, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha o tanto que Deus deixa claro aqui. Basta me ouvir e me obedecer. Olha o tanto de promessas, o tanto de coisas boas que Deus tem para nós. Mas nós precisamos ouvir e obedecer. Essa é uma mensagem, é uma lição extremamente importante. E aqui, além de tudo isso, Deus deixa claro qual que é o propósito do povo de Israel. O que Deus está depositando nos corações deles. Ele dá um direcionamento, ele dá uma condicional, mas ele mostra qual que é o propósito desse povo. E aí, minha querida, eu também te provoco aqui a fazer o seguinte exercício. Qual que é o propósito que Deus colocou no seu coração, aquilo que queima dentro de você, aquilo que arde dentro de você, aquilo que você sente vibrar, que você vê os seus olhos brilharem quando você pensa sobre isso? No meu caso, é realmente contribuir com a vida de mulheres que estão aí travadas, paralisadas, dar fala para essas mulheres, para que elas possam sim colocar para fora todo o seu potencial, trazer uma fala de libertação para essas mulheres, porque é horrível você viver presa, você viver ali com medo, aprisionada, paralisada, sabendo do tamanho do potencial que você tem, sabendo do chamado que você tem aí dentro de você, que Deus te chamou para fazer. Eu já estive nesse lugar, eu sei o quanto é ruim. Então, esse é o propósito que queima dentro do meu coração. E qual é o seu? Eu te desafio a descobrir. E agora vamos dar seguimento aqui na parte da história. Vamos ler os versículos do 9 até o 11. Bora lá. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem,
para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o, presta atenção nessa parte, orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Essa passagem fala sobre preparação. Deus está orientando os israelitas a se prepararem para um momento muito importante, um encontro muito importante que eles teriam com o próprio Deus. E aí ele dá todo o direcionamento. Então, durante todo esse período de 3 dias, Deus fala para que eles estejam, para que eles consagrem e se lavem e se preparem durante esses 3 dias para que eles possam estar prontos para esse encontro, para esse momento tão especial. Ou seja, quando nós estamos prestes a realizar algo, não precisa necessariamente ser tão grandioso como um encontro com Deus, como era nesse momento, mas algo que nós estamos almejando, algo que nós vamos realizar, tudo exige um tempo de preparação. E aí que mora um grande perigo, porque a grande maioria das pessoas não quer respeitar o tempo de preparação. E aí acaba querendo fazer o quê? Pegar atalhos, ou então pior, pular etapas, pular processos. E aí o que acontece? Se frustra, não consegue chegar no objetivo, acaba culpando de repente alguém que fez uma promessa ali milagrosa para ela e não entendeu que ela tem que passar pelo processo, ela tem que se preparar para estar pronta para alguma coisa importante, para algo especial. Então lembre-se sempre, para tudo nessa vida tem uma preparação. Quando você vai gravar um vídeo, por exemplo, não é só simplesmente você abrir a câmera para falar. Quando você vai, eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que estudar antes. Para fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, não é simplesmente abrir a câmera e abrir a Bíblia e sair falando. Eu não tenho propriedade para isso ainda. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso escrever, venho com a minha cola aqui do meu ladinho. Então, tem todo um preparo para que chegue até você da maneira como chega. Então não entenda que do nada vai simplesmente estalar os dedos e o negócio vai acontecer. Exige preparação. Se você quer ter um resultado lá na frente, prepare-se. Prepare-se, porque senão você simplesmente só vai querer abrir uma câmera para gravar um vídeo e você vai ficar, poxa vida, eu não estou satisfeita. Por quê? Porque não se preparou. Porque não fez a preparação adequada. Aí você vai me falar, mas Catita, eu não tenho base, eu não sei nem por onde começar, eu tô travada, eu tô paralisada. Começa fazendo pequenas coisas. Eu sempre falo, eu acredito que eu falei em praticamente todos os vídeos. Começa com pequenos passos, começa pequeno, não tem problema nenhum sonhar grande, mas faça pequenos progressos. Por exemplo, eu tenho pavor de abrir a câmera, tá bom? Comece falando com o espelho, se acostume a se olhar no espelho, a se ver falando. Tem muita gente que fala que não gosta da própria voz. Acostume-se com a sua voz. Sinta a sua voz. Escute a você mesma falando, gravando um vídeo ou então simplesmente falando no espelho. Faça pequenos progressos, mas se você não faz nada, meu bem, não tem como você progredir. Então se desafia, vai dando pequenos passos, vai se orientando com você mesma. A prática traz a excelência. Nunca você vai chegar à excelência se você não der o primeiro passo e continuar praticando. E muito importante, cuide da sua mente, do seu corpo. Lembra que Deus falou, purifiquem-se. O purificar, gente, eu falo isso muito para mim hoje em dia. Eu tenho que me limpar de tudo que eu carreguei durante a minha vida inteira, de comportamentos ruins, de comportamentos que eu sei que não são bons, nem para mim, principalmente, nem para o outro que está perto de mim. E aí eu olho e falo, caramba, eu tenho que me limpar disso tudo. Então é me purificar daquilo que eu fui durante muito tempo. Não é fácil, é um grande desafio. Mas a gente precisa começar, a gente precisa fazer, a gente precisa reconhecer que tem que largar esse velho padrão para trás para conseguir viver o novo que Deus tem preparado para nós.
Então, purifique o seu corpo e sua mente. Por exemplo, você deve ter um monte de crença limitante. Uma coisa que a gente fala muito pra gente é: eu não consigo, eu não sei, eu tenho medo. Ah, não é pra mim isso. Ao invés disso, eu não consigo, tá bom, eu estou aprendendo, eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo, mas ele não vai me paralisar. Eu vou me preparar e eu vou fazer com medo mesmo. Outra coisa, eu não tô pronta. Eu não sei se isso é para mim. Eu nunca estarei pronta, mas enquanto eu continuar falando isso para mim, eu jamais vou fazer. Então, eu nunca estou pronta, eu nunca estarei pronta. Isso é uma verdade. Então, troca isso por: eu não estou pronta, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu vou fazer mesmo assim. E eu vou me preparando durante o caminho. Eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, eu vou. Poxa vida, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Entendeu como é que você faz? Limpa essa mente desses pensamentos que são crenças que te limitam. Tira de você e troca. Faz uma substituição e começa a vibrar de forma diferente. Limpa, tira, purifica. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te ensinado algo, tenha contribuído para a sua vida. Então, se isso realmente aconteceu, já deixa seu like, compartilha com uma amiga, com alguém que você ama, que você se lembrou assistindo a esse vídeo. Já se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para que você receba assim que eu subir o vídeo dessa série de 40 dias. Então até o dia 40 eu vou subir um vídeo todo santo dia e assim que eu subir você vai ser notificada e aí você já pode assistir assim que eu subir o vídeo. Bora cuidar da sua vida e até o próximo episódio!